Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Graças a Deus, muito bom estarmos juntos. Nós seguimos a nossa temática dos cultos da noite em fevereiro, tratando sobre a lógica do reino. A lógica do reino, o reino tem lógica. A lógica do reino ela é muito importante de ser compreendida, por isso a gente precisa parar e pensar a respeito dela e daquilo que Deus tem para nós. Hoje, dentro da lógica do reino, a gente vai conversar sobre alguns assuntos importantes que envolvem a autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras. Cada semana a gente está dialogando sobre um determinado ponto para o nosso entendimento. Hoje, a autoridade das Escrituras é o tema para nós conversarmos. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Palavra de Deus é sempre a nossa referência, né, gente? A gente precisa da palavra para identificar e para fortalecer a nossa vida e saber para onde a gente vai. A gente não caminha longe da palavra não é um lugar para nós estarmos, nós precisamos da direção de Deus e da sua palavra. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, diz assim a palavra do Senhor, se você puder ler comigo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema. A história da reforma protestante sempre nos fará lembrar do que é essencial, do que não pode faltar, ao mesmo tempo que nos prepara para rejeitar qualquer acréscimo que se queira fazer à palavra de Deus. Nós temos como bases da reforma 5 marcas muito preciosas e especiais que nós chamamos de 5 solas. Esses 5 solas, eles são muito importantes para o nosso entendimento e você vai poder acompanhá-los na tela com a gente aqui agora. São 5 marcas muito especiais. A primeira delas, só a fé. Fale comigo, junto comigo, por favor. A primeira delas, só a fé. A segunda, só a graça. A terceira, só a Escritura. A quarta, só Cristo. E a quinta, só a Deus glória. Essas 5 marcas, esses 5 princípios fundamentais para a nossa vida, devem nortear a nossa conversa sobre todo e qualquer assunto. Sempre nós devemos lembrar que não há nenhuma conversa, a não ser que seja a fé, só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a Deus glória. São marcas que nos levam a manter os nossos pés no chão, a não sermos levados de um lado para o outro pelo vento de uma doutrina que se apresenta e que muitas vezes é interessante, é criativa, é curiosa, ou até traz para a gente um saborzinho gostoso, mas essas são perspectivas que estão longe daquilo que a palavra de Deus nos traz e na qual nós devemos estar enraizados. Daí eu faço a você uma pergunta: é possível viver o evangelho do nosso jeito? Do nosso jeito, o que você acha? É possível viver o evangelho do nosso jeito, do jeito que a gente achar que está bom, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente está hoje? Não tem algumas pessoas que hoje estão de um jeito, amanhã estão de outro jeito. Tem gente que de manhã está de um jeito, à tarde está de outro jeito. Tem gente que às 10 está de um jeito, 10h30 está de outro, 11 horas é outra pessoa completamente diferente. Já imaginou se nós fôssemos viver o evangelho do nosso jeito? Como se nós pudéssemos adaptar o evangelho a nós, como se o evangelho fosse adaptável, não nós. Imagine isso. Então, pergunto a você, a pesquisa para você me ajudar a responder: é possível viver o evangelho do nosso jeito, sim ou não?
Não é. 4 elementos precisam ser preservados quando nós falamos de escrituras. 4 elementos simples: inspiração, iluminação, autoridade e suficiência das escrituras. Quando você fala de inspiração das escrituras, você deve ter ouvido pastores, eu sempre gosto de frisar isso, o texto de Paulo inspirado pelo Espírito Santo, Tiago inspirado pelo Espírito Santo, que de vez em quando dá até a impressão que Paulo escreveu dele mesmo, mas cada um dos escritores da Bíblia, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo, o que significa, a palavra inspiração é quase que a ideia de um sopro de Deus. Deus soprou e eles escreveram. Então, a inspiração é assim. A segunda palavra que é muito importante é iluminação. Sem a iluminação do Espírito, a Bíblia permanece um livro fechado, apesar de aberto. Sem a iluminação, que é a iluminação do Espírito Santo de Deus, a Bíblia permanece um livro fechado, ainda que esteja aberto. Ou seja, não haverá entendimento. Nós não vamos conseguir entender o que está escrito na palavra de Deus se não houver a iluminação do Espírito Santo. Então, caminhe comigo. Nós precisamos ser inteligentes, perspicazes, estudar, ter atenção, ter zelo, tudo isso, mas se não tiver a iluminação do Espírito Santo, o livro permanecerá fechado. Aí eu cito a frase de um amigo meu, chamado Alexandre Antunes. Ele trouxe uma frase que é muito bonitinha. Veja como é fofa essa frase, como as pessoas falam hoje. A Bíblia é o único livro que você sempre o lerá na presença do autor. Hein? E aí, igreja? A Bíblia é o único livro que você sempre lerá na presença do autor. De vez em quando você encontra um autor de um livro e pode conversar com ele. Eventualmente você pode ler parte do livro com ele. Mas quem é que pode ler sempre o livro na presença do autor? Sempre! Então nós estaremos sempre lendo o livro na presença de Deus. É essa a diferença que a iluminação nos traz. Então você tem a inspiração, você tem a iluminação. Terceira, a autoridade. Os reformados, eles enfatizam, e nós enfatizamos a autoridade das Escrituras. A convicção de que Deus tem se revelado nas Escrituras é que ela é a autoridade máxima para a igreja em matéria de doutrina, governo e vida. Isso é geralmente conhecido como princípio formal da reforma protestante, ou seja, as Escrituras determinam o conteúdo de todas as doutrinas. Toda doutrina que se tem na igreja, toda doutrina que nós apresentamos na igreja, ela deve necessariamente nascer das Escrituras e permanecer nas Escrituras. É comum se apontar a Bíblia como única regra de fé e prática. A quarta é suficiência. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, para a fé e a vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Logo, o povo de Deus não precisa de revelação complementar, nem circunstancial, pois a palavra de Deus é sempre suficiente e apta para instruir e habilitar o crente para toda boa obra, como diz um querido professor. Então veja, nós temos essa perspectiva bíblica como autoridade. A Bíblia é autoridade. Nós podemos ter a nossa ideia, você tem a sua ideia, eu tenho a minha ideia, dentro dessa perspectiva pós-moderna, cada um tem a sua verdade, é o que se defende hoje em dia, um grupo de indivíduos, cada indivíduo tem a sua verdade, como se isso pudesse ser verdade. Para nós a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus, ela é a autoridade. Então a autoridade não é a igreja, nem esta, nem aquela, nem qualquer uma outra. A autoridade não é um líder, este, aquele ou qualquer um outro. A autoridade é a palavra. Se está na palavra, eu creio. Se não está na palavra, não creio. Por isso que é importante, quando alguém falar, onde é que está isso aí, na Bíblia aí? Isso aí está onde? Quando eu comecei na rádio, em 1523, pouquinho depois de 19, diversas vezes, alguém falava alguma coisa, eu perguntava, onde é que está isso na Bíblia? Depois eu fui ficando sem graça.
Eu fui ficando sem graça, porque eu vi que muitas pessoas não tinham a menor ideia, porque falavam, simplesmente repetindo. De vez em quando aparece uma frase, ou uma ideia que alguém fala, alguém importante fala, os outros vão repetindo sem identificar o fundamento disso. Nós precisamos estar afirmados na palavra. Essa é uma igreja que ama a palavra, nós precisamos da palavra, e temos esses 4 princípios importantes para o nosso entendimento relacionando à palavra. Primeira, a inspiração. Segunda, a iluminação. Terceira, a autoridade. Quarta, a suficiência. A Bíblia é absolutamente suficiente, eu não preciso buscar em outro lugar que não na palavra. Ela é a minha única regra de fé e prática, e por ela eu vou caminhar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos encontrar com os Gálatas. Nossos irmãos lá da igreja, que nós estamos lendo o texto, eles estavam sendo atacados. A igreja estava sob ataque. Estavam sendo atacados quanto à autoridade e também quanto à suficiência das Escrituras. Curiosamente, entendam uma coisa, a igreja lá da carta de Paulo aos Gálatas, eles estavam sofrendo ataque quanto à suficiência e à autoridade das Escrituras. Vou te contar uma coisa para ficar entre nós dois aqui. Nós hoje também estamos. Daí eu trago para você a seguinte afirmação. Leia comigo o versículo 6 e 7. Vamos colocar na tela e vamos ler juntos mais uma vez, só os versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai explicar, o qual não é outro, senão o quê? Que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A fé está sob ataque. A sua fé está sob ataque. A sua fé está sob ataque. Paulo começa a tratar esse assunto a partir de uma admiração, ele fica admirado. Ele está admirado, veja que a palavra dele é em razão das pessoas da igreja terem abandonado a graça de Cristo e abraçado outro evangelho, resultado da atuação infame de pessoas que perverteram o evangelho de Cristo. Mas Paulo, ele é comedido no tratar, e essa é uma coisa que nós precisamos aprender sempre. Ele diz assim, admira-me, é uma forma suave de abordar, sabe por quê? Que ele não queria matar a igreja, ele queria curar a igreja. Ele não queria quebrar as pessoas, ele queria ajudar as pessoas. Por quê? Porque estava claro que aquelas pessoas estavam sob ataque. Então, sob ataque, você não pode quebrar as pessoas, tem que ajudar as pessoas. E esse é um cuidado que Paulo tem, e o texto mostra essa comunidade sob ataque. O reformador Martinho Lutero chama a atenção para os cuidados com a saúde espiritual da igreja. A frase dele é emblemática, ele diz assim: as igrejas estabelecidas com grande esforço podem ser destruídas de modo fácil e rápido. É quando você compara com reputação, com a história de vida de alguém. Quando alguém levanta um boato sobre a vida de alguém, caráter, comportamento, e o boato vai, e o boato sobe, o boato se espalha. A pessoa levou 20 anos construindo a história dela, para em 5 minutos a história dela ser destruída. Em tempos de fake news, hein? O que os perturbadores fizeram? Olha que inteligência diabólica. Eles acrescentaram algo ao evangelho. Acrescentaram. E acrescentar algo ao evangelho é o modo perfeito para destruí-lo. Eles acrescentaram algo ao evangelho. E acrescentar algo ao evangelho é o modo perfeito para destruí-lo. O teólogo suíço Bullinger, que sucedeu Zwinglio, ele conta que eles não negavam o ensino dos apóstolos, mas negavam que tudo o que fosse relacionado à salvação fosse dado apenas a Cristo. É por isso que eles pregavam Cristo junto com a lei, como se o mérito de Cristo não fosse o bastante para a salvação, sem a observância e a justiça da lei acrescentada a ele. É isso que Paulo chama de outro evangelho.
Então o que eles fizeram? Eles disseram, eles não negavam Cristo, você está entendendo isso? Eles não negavam Cristo, mas eles acrescentavam ao lado de Cristo a lei, e acrescentavam ao lado de Cristo as obras, como se para ser salvo não bastasse Cristo, como se Cristo não fosse suficiente ou eficiente para realizar a salvação, como se nós pudéssemos atribuir a salvação às nossas obras, como se nós pudéssemos dividir a glória da salvação com Cristo. Olha que doideira. Só que isso é o seguinte, fala, daqui a pouquinho está fazendo sentido. Esse texto nos ensina, meus irmãos, que é possível estar na igreja, mas estar afastado das Escrituras. Complicado, né? É possível estar na igreja, mas afastado das Escrituras, e há um perigo enorme aqui. Aqueles que depositam a sua confiança em obras e méritos humanos estão crendo num outro evangelho. É isso que o texto diz, é isso que Paulo chama de outro evangelho. É quando de alguma forma nós atribuímos à nossa obra, alguma coisa que a gente faça, a possibilidade de sermos salvos, de termos a nossa vida salva pelo nosso próprio esforço. Isso é outro evangelho, mas não o evangelho de Cristo. A graça de Cristo havia sido deixada de lado. Os que perturbavam os Gálatas tentavam destruir e perverter o evangelho. Um teólogo diz o seguinte, ele destaca que Paulo explica a diferença entre o verdadeiro evangelho e um evangelho que foi corrompido. O verdadeiro evangelho é imutável, não permite nenhuma variação. O evangelho é isso, é a verdade, é a palavra do Senhor, não tem processo, negociação, não tem mudança, não tem variação. Onde houver variação, mudança, diminuição, mistura ou subtração, ele deixa de ser o evangelho verdadeiro e se torna o evangelho falso e corrompido. Acrescentar algo a esse evangelho é fazer disso um artigo necessário da fé, significa pervertê-lo e não embelezá-lo, ou seja, qualquer acréscimo que está sendo feito não está tornando o evangelho mais belo, mas está pervertendo, está adulterando, como Paulo utiliza em outro texto. Utiliza a expressão que algumas pessoas adulteravam a palavra de Deus, e veja que nesse assunto é um acréscimo. O evangelho de Cristo está nas Escrituras, e as Escrituras testificam de Cristo. A palavra de Deus é a autoridade, sempre será a última e definitiva palavra. A sua fé está sob ataque. Pode ser que você não tenha percebido até aqui, mas hoje está percebendo. Todas as vezes que se tenta acrescentar, está se tentando perverter o verdadeiro evangelho. Caminha comigo um pouquinho mais, versículo 9. Leia comigo o versículo 9, dessa carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja o que, meus irmãos? Anátema. Esse é o versículo 8, né? Agora o versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Versículos 8 e 9. Não creia em nada que seja estranho à palavra do Senhor. Não creia em nada que seja estranho à palavra do Senhor. A hipótese da fala angelical contrária ao evangelho ensinado por Paulo é para mostrar o impossível e o inadmissível. Primeiro, ele estava enfrentando os falsos mestres que poluíam a pureza do evangelho e que se apresentavam como quem tem autoridade. Então ele apresenta essa fala angelical, essa suposta fala angelical, para dizer, é impossível. É impossível. Ao mesmo tempo que é inadmissível que se aceite qualquer conteúdo estranho adicionado ao cristianismo. Não se pode pensar em hipótese alguma em qualquer coisa que vá ser misturado à pureza do evangelho, porque se for misturado à pureza do evangelho, ele estará pervertendo o evangelho e não será o evangelho da palavra de Deus. Esse que é o problema, gente.
de parecer evangelho. Parece. Fala de Jesus, fala de Jesus. Fala que Jesus é o Salvador, também fala. Mas acrescenta coisas que não estão nas Escrituras. Acrescenta coisas que estão pervertendo a palavra do Senhor. É isso que diz a Bíblia. Lutero, em seu comentário da carta aos Gálatas, nos faz um belo desafio. Ele diz assim: juntemo-nos a Paulo e condenemos qualquer ensino, venha ele do céu ou da terra ou de qualquer outro lugar que nos peça para confiar em obras, para confiar em justiça, para confiar em méritos diferentes daqueles que vêm de Jesus Cristo. Prossegue o reformador do século XVI. Os ministros de Satanás, Lutero aperta o povo, hein? Os ministros de Satanás se infiltram nas mentes, prometendo-lhes algo melhor. Reconhecem que aqueles que pregaram fizeram um bom começo, é por aí, mas dizem que isso não é o suficiente. Eles confirmam a doutrina verdadeira, mas então passam a ressaltar os pontos em que ela precisa ser aprimorada. Foi assim que os falsos apóstolos conseguiram ter acesso aos Gálatas, é o que diz Lutero. No texto bíblico, Paulo usa em 2 ocasiões a palavra anátema. Anátema. Um outro teólogo reformado, trabalhando esse assunto, ele diz que um anátema é uma forma de condenação que deve ser evitada como uma praga. Coisas que são anátemas não podem ser tocadas, como os sacrifícios apresentados em templos e dedicados aos deuses. Paulo usa essa palavra 2 vezes para enfatizar o perigo ao qual o evangelho é exposto pela doutrina falsa e o entendimento corrompido. Este ponto não pode ser esquecido por nós em hipótese alguma. Nós precisamos reafirmar: eu não creio em nada que seja estranho à palavra do Senhor. Nada que seja estranho à palavra do Senhor. A estratégia de acrescentar algo continua sendo usada hoje em dia, frequentemente. Cuidado! Há pitadas de algo estranho às Sagradas Escrituras que pode encantar a gente. Pega a gente numa hora de fraqueza, pega a gente numa hora de desconhecimento, pega a gente numa hora que a gente não está com controle ali sobre as nossas emoções, que pode nos encantar pelo seu pragmatismo, por nos oferecer alguma coisa que vai atingir o nosso desejo do coração, ou pelo resultado imediato, uma questão imediatista, ou pela conjugação de gatilhos emocionais, ou pela carência de conhecimento e pela falta de discernimento espiritual. Tudo isso é possível ao mesmo tempo nos levar a acreditar, a confiar e a depositar o nosso coração em algo que está distante da palavra do Senhor. Entretanto, esses acréscimos são danosos à nossa fé em Deus e nos impedem de viver a plenitude das Escrituras. Curiosamente, entenda isso, a proposta é de aumentar, mas diminui. Onde já se viu acreditar que se pode aprimorar a palavra de Deus? Onde já se viu pensar na hipótese de que a palavra de Deus ela não seja suficiente para a nossa vida? Para usar uma linguagem culinária, eu sou um expert nesse assunto. Sou muito bom em culinária. Já disse várias vezes, e algumas pessoas querem a minha receita de miojo com chocolate, que é uma maravilha. É um prato muito... Então eu sou muito experiente nesse assunto de culinária. É o melhor prato que eu faço. Quando você coloca pitadas em excesso, ao invés de trazer um resultado positivo para a refeição, esta refeição produzirá ou poderá produzir, em que pese ter uma boa aparência, ela pode produzir uma intoxicação na sua vida.
E quando você traz isso para a questão espiritual, essas pitadas de coisas que não estão na Bíblia, fruto das novas descobertas, fruto do nosso conhecimento atual, fruto de ideias novas que surgem, fruto da fala de algum líder, fruto de uma nova ideia, qualquer coisa que esteja envolvido nesse assunto, e você vai colocando isso e adicionando o Evangelho como se fosse melhorar o Evangelho, na verdade está deteriorando o Evangelho, pervertendo o Evangelho. A aparência pode ser boa, pode ser uma aparência de sucesso, uma aparência de êxito, uma aparência de prosperidade, mas o resultado disso é uma intoxicação. Ao invés de ampliar a nossa vida espiritual, ela estará sendo limitada, porque não há nada mais poderoso que a palavra do Senhor. Não há nada que nos leve mais longe que a palavra do Senhor. Não há nada mais importante para a nossa vida do que a palavra do Senhor. Nenhum conhecimento humano, o melhor, o mais poderoso, o mais extraordinário, poderá ser comparado à palavra do Senhor. Você entende a indignação paulina, apesar da sua doçura ao abordar esse assunto? Há aqui uma devastação na igreja. A igreja da Galácia está sendo devastada, está sendo destruída pelos acréscimos que estão sendo inseridos e que, com o futuro, vão anulando esse processo da autoridade das Escrituras. Lembra da pergunta, da pesquisa que eu fiz inicialmente? Você acha que é possível que cada um viva o Evangelho do seu jeito? Está entendendo um pouquinho mais agora sobre esse assunto? Está entendendo como é complicado? Alguém dizer, não, eu estou sentindo isso. Ei, estou sentindo isso. Não, como é que você faz? Eu faço isso porque eu estou sentindo isso. Por que a gente faz o que a gente faz? A gente faz o que a gente faz porque está na palavra. Nós precisamos fazer aquilo que está na palavra. Nós precisamos buscar aquilo que está na palavra. A palavra é a autoridade das Escrituras é algo que deve estar aqui, no andar de cima, na prateleira de cima para o nosso entendimento. Em primeiro lugar, a sua fé está sob ataque. Segundo, não creia em nada que seja estranho à palavra do Senhor. Terceiro, que a Bíblia seja autoridade em nossa vida. Que a Bíblia seja autoridade em nossa vida. Quando a Bíblia deixa de ser autoridade na vida de alguém, ele perde o banquete espiritual. Vou ler para você e com você alguns textos. Por exemplo, o texto de Isaías capítulo 55, versículos 6 a 11. Isaías 55, versículos 6 a 11, diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, e o Senhor se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Termina o profeta dizendo assim, inspirado pelo Espírito Santo: porque assim como descem a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, da boca de Deus. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Enquanto a palavra humana atinge tão somente o nível das emoções, as Escrituras Sagradas nos impactam integralmente. A palavra de Deus não volta vazia, ela sempre cumpre o seu ministério, ela entra na nossa vida, ela faz a obra, ela vai cuidando, vai trazendo, vai curando, vai restaurando, vai abençoando. A palavra de Deus faz isso, a palavra humana não. A palavra humana ativa apenas a questão da emoção, que é muito importante, mas não é suficiente. É por isso que quando nós ativamos espiritualmente e a palavra de Deus é ativada em nós, ela atinge tanto a emoção, quanto atinge a questão espiritual. Quero deixar com você uma frase: cuidado para não ativar somente a dimensão emocional e acreditar que seja o espiritual. Cuidado
para não ativar somente a dimensão emocional e acreditar que seja espiritual. Aí agora entre nós aqui, tá bom? Só nós dois, parênteses aqui. A emoção é muito legal, faz parte da nossa vida, nós somos todos emotivos, emocionais, faz parte da nossa realidade, é muito bom. Latino-americanos então nem se fala. Mas quando se trata de fé, não se pode estabelecer o nível da emoção como suficiente. Você já ouviu a expressão de Jesus que diz que tem gente que ora de si para si mesmo? E se sente bem. Sente bem. Tem gente que diz que ora, e fala assim, eu orei, eu me senti bem. É uma coisa, uma ativação às vezes no campo emocional. Podia estar falando com a parede, com a porta, maçaneta, comigo, com você, ia se sentir bem, não é espiritual. Se houver uma questão espiritual, uma ação de Deus na nossa vida, então eu não só falo, como também escuto. É lindo ver quando não ativamos apenas a questão emocional, mas ativamos sobretudo a questão espiritual. Algumas frases de impacto, chavões que nós podemos utilizar hoje, eles podem fortalecer o nosso coração agora, mas podem não resolver a nossa vida espiritual. E se não resolver a nossa vida espiritual, nós estaremos limitados a isso, não estaremos desfrutando do banquete que Deus tem reservado para nós. Dá mais uma chance para a gente. Quando a Bíblia deixa de ser autoridade na vida de alguém, este alguém perde o banquete de 2ª carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem lembra esse texto? Abra aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Aí, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, descreve, ela é útil para ensino, nós aprendemos na palavra e com a palavra. Ela é também útil para repreensão, para dizer que nós erramos. Aí, minha gente, olha para cá, não tem negócio, você é o melhor, é campeão, vai dar certo, está tudo certo, vai dar tudo certo, está tudo certo, você é demais, sensacional, extraordinário, não perca, eu faço, eu vou voar, eu vou pular, eu vou saltar. Às vezes a palavra de Deus, ela nos corrige, ela puxa a nossa orelha. Na hora é bom? É bom na hora? Não é nada. Eu já apanhei muito. Estou falando de Deus, tá? Deus fez, Senhor. E eu não digo assim, eu podia ter dormido sem essa noite, ainda bem que eu estou dormindo com essa. Por quê? Porque é repreensão. A gente, quando fica fora da palavra, quando a palavra não é autoridade, a gente deixa de ser corrigido, deixa de ser repreendido, a gente começa a agir do nosso jeito, e começa a ter o evangelho do meu jeito, o evangelho do jeito que eu quero. Eu começo a repetir coisas, acreditando que essas coisas são realidade, mas elas não estão na palavra. Então a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, ela é para repreensão, é para correção, ou seja, ela vai corrigir a minha rota. Eu estava indo para o abismo e o Senhor me resgatou, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava caminhando para longe dele, mas ele corrigiu a minha caminhada, e agora eu voltei aos caminhos do Senhor. É isso que faz a palavra do Senhor. Isso é banquete, útil para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, será perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só se estará habilitado para toda boa obra se nós estivermos considerando a autoridade das Escrituras. Quero terminar com mais um versículo do Salmo 119, 105. Todo mundo sabe de cor, quem não sabe vai aprender hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que significa isso para nós? Sabe quando você precisa de uma direção? Sabe quando você está perdido? Sabe quando você tem uma dúvida? Sabe quando você não consegue entender alguma coisa? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, nós não vamos pisar em falso, nós não vamos tropeçar, porque a lâmpada estará aqui diante de nós, o Senhor vai nos conduzindo e nós não vamos nos perder no caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Enquanto eu não considerar a palavra de Deus autoridade, eu corro o risco de me perder no caminho, de me desviar, de errar o caminho e perder esse banquete oferecido por Deus para nós. Que a Bíblia seja autoridade em nossa vida.
A sua fé está sob ataque. Longe das Escrituras, os acréscimos estavam sendo feitos. Paulo está impressionado, porque toda a comunidade havia recebido o Evangelho. Mas de repente, no meio da comunidade, o processo de perversão do Evangelho, de adulteração das Sagradas Escrituras, passou a ser inserido. E olha que coisa interessante, não negavam Cristo, não negavam seu esforço, sua morte, só acrescentavam. Não parece inocentezinho? É só uma coisinha a mais. Está na Bíblia? Não está não, mas olha, não faz sentido. Não creia em nada que seja estranho à palavra do Senhor. Está na lógica do reino. A autoridade das Escrituras, que a Bíblia seja a autoridade em nossa vida. Se ela diz, eu creio. Se ela não diz, eu não creio. Se a Bíblia fala, é assim que nós vamos viver. Sabe por quê? Porque se nós não vivermos o que a Bíblia diz, nós perderemos os banquetes. Perderemos o banquete lá de Isaías, da palavra do Senhor que não volta vazia, a palavra do Senhor que cura a nossa enfermidade, a palavra do Senhor que ajeita o nosso caminho, a palavra do Senhor que nos traz alegria, que nos traz esperança, que nos traz paz. É a palavra de Deus que nos corrige, que nos repreende, mas também que nos ensina. É a palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Longe da palavra do Senhor, nós estaremos perdidos vivendo aquilo que é chamado por Paulo de um outro evangelho. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Sabe o que a gente precisa, gente? Pureza do evangelho. Alguém vai dizer: poxa, pastor, que coisa mais antiga. Isso não dá ibope. Dá ibope. Vai impactar a sua vida. E cada um de nós vai ser testemunha dessa verdade para incendiar o coração daqueles que eventualmente ainda estão envolvidos nesse processo, com esses acréscimos, com essas palavras a mais, além, que não estão nas Escrituras, que não negam Cristo, não negam a igreja, não negam a Bíblia, mas estão pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, é esse o cuidado que o apóstolo Paulo apresenta, trazendo para nós o desafio de nós termos a Bíblia como autoridade sobre a nossa vida. Essa é a lógica do reino hoje, é a autoridade das Escrituras. Não perca o convívio, o relacionamento, a intimidade com a palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor. A sua fé está sob ataque, mas não creia em nada que seja estranho à palavra do Senhor, e que a Bíblia seja a autoridade na sua vida em nome de Jesus. Passa o tempo que passar, tudo passa, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais passarão. Eu quero orar com você, porque eu e você sabemos que de vez em quando alguém fala alguma coisa para a gente lê alguma coisa que parece muito interessante, que é muito legal, que é muito imediato, atende a um desejo, a um gatilho emocional, que satisfaz a gente em alguma área, mas está longe das Escrituras. Mas como é que eu vou saber se eu não sei, se eu não conheço as Escrituras? Todas as vezes que você lê, ouvir ou assistir alguma coisa, veja se está na palavra, aqui ou em qualquer outro lugar. No dia que nesta igreja alguém pregar alguma coisa que esteja fora das Escrituras, converse, busque, porque o que nós queremos é a pureza do Evangelho, apesar de nós, apesar de mim, apesar de mim. Quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Vamos orar juntos, irmãos e irmãs, porque o que eu vejo, queridos, eu posso dizer para vocês o que eu vejo. O que eu vejo é o seguinte: olha, diante de nós um banquete, diante de nós a resposta, diante de nós a alegria, diante de nós a saída, diante de nós a resposta para todas as nossas inquietações. Mas ao invés de ouvirmos o caminho da resposta e caminharmos firmes, estamos nos desviando de um canto para o outro. Meu Deus do céu, por quê?
Vamos orar. Deus querido e amado, nós oramos em nome de Jesus, Pai. Porque, Senhor Deus, nós estamos carentes da direção do Senhor, carentes da condução do Senhor, porque a nossa fé está sob ataque. Se nós não estivermos firmados na Tua palavra, nós vamos perder essa batalha. A igreja da Galácia, nossos irmãos e irmãs, gente como a gente, normal, de carne e osso, aqueles irmãos que abraçaram a fé pregada pelo apóstolo Paulo, vivida por tantos irmãos naquele calor da intensidade, do mover do Senhor, no nascimento da igreja, no desenvolvimento do Teu reino, já estavam vivenciando um evangelho pervertido, adulterado, perdendo o contato com as raízes espirituais. E se isso era um problema para eles, naquele tempo, Senhor, para nós hoje, tantos e tantos anos depois, séculos depois, sob o impacto de todas as ideias que são inseridas dentro da igreja, dentro do evangelho, para nos desviar do caminho do Senhor, nós queremos clamar ao Senhor em nome de Jesus, reconhecer que a nossa fé está sob ataque e pedir ao Senhor: tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Deus querido, nós queremos declarar que nós não cremos em nada que seja estranho à palavra do Senhor. A nossa fé está nas Sagradas Escrituras, porque ela é autoridade para a nossa vida. Deus querido, que a Bíblia seja autoridade para todos nós, seja autoridade para os nossos negócios, que a Bíblia seja autoridade para os nossos casamentos, para os namoros, que a Tua palavra seja autoridade para os nossos estudos, que a Tua palavra seja autoridade para a nossa família, que a Tua palavra seja autoridade para as nossas decisões, reflexões, para os nossos questionamentos, que a Tua palavra seja autoridade. Nós queremos clamar ao Senhor dentro dessa lógica do reino, a autoridade das Escrituras, ó Pai, a autoridade das Escrituras. Pai, por favor, ajuda a gente nessa caminhada, porque nós queremos tudo fazer para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos amados, preciosos e queridos que estão enfermos. Lembramos do Fernando lá em Manaus, do José Santos, da Neuza, todos ainda internados. Lembramos com carinho do Arisley, da Kátia, da Soninha, Dona Lúcia. Oramos por consolo do Teu Espírito Santo para a vida do Luciano, da Mariana, nesse momento tão sofrido, quando Margarete foi chamada à Tua presença. Oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, Pai, pedindo que a bênção do Senhor alcance o nosso lar. Oramos, ó Deus, pelos nossos vizinhos, familiares, os que estão longe, que nós sentimos tantas saudades, e os que estão pertinho da gente, que também sejam abençoados pelo Senhor. Oramos, ó Deus, pela nossa vida financeira, pelo nosso trabalho. Oramos, ó Deus, pela vacinação, pelo tratamento, pelo crescimento do Teu reino, pela obra missionária. Lembramos, ó Deus, da viagem missionária do reverendo Davidson, do diácono Porfírio, a partir de amanhã para o Nordeste. Deus, que seja uma viagem maravilhosa, cheia de frutos para a glória do Teu santo nome. A igreja está fazendo missões. Oh Deus querido, cuida do coração da gente. Nós também queremos agradecer, ó Deus, pelos aniversariantes de vida e de casamento, agradecer por todas as bênçãos já recebidas pelo Senhor até aqui, agradecendo ao Senhor, ó Deus querido e amado, pelos presentes que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos, ó Deus, conscientes de que o Senhor, segundo a vontade do Senhor, há de nos dar. Por isso nós já agradecemos, súplicas, orações e súplicas com ações de graças. E no tempo da espera, o Senhor há de nos dar paciência para esperar. E se não for a vontade do Senhor,
se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz de Deus que excede a todo entendimento. Nós te agradecemos por tudo e por todas as bênçãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amado Deus. Amém.